Virgem, sua tiragem para outubro traz uma grande virada de chave na sua vida. Outubro é a oportunidade de você encontrar sentido para a sua vida. Olá, estrelas do signo de Virgem! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero falar para vocês que eu vou abrir a minha agenda única do ano agora em outubro. A agenda vai ser para consulta com tarô e também mesa radiônica. Então, se você quiser se consultar comigo, aproveita porque é a única agenda do ano. Aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp para entrar em contato. Além disso, todos os domingos eu criei um quadro novo, que é um quadro que eu faço, o horóscopo da semana com base nos trânsitos planetários. Então, é o horóscopo da semana com base na astrologia e eu falo o que está acontecendo e como a gente pode lidar com isso. Então, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, se inscreva no canal se está chegando aqui agora. Se puder compartilhar, ajuda muito, ok? Vamos lá então. Virgem. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza a verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Virgem. Gratidão. Lembrando, Virgem, que é uma tiragem coletiva, atemporal e também intuitiva, então pega só o que ressoar para você, mas fica até o final do vídeo, porque às vezes a cereja do bolo tá lá no meio do vídeo e você, isso não tá ressoando comigo e saiu antes de ver o que tinha a ver com você, ok? Vamos lá, por favor, para a Virgem, para outubro. O que temos marcante para a Virgem em outubro? Vamos ver. Não materialidade. O que mais, por favor, para a Virgem em outubro? Simplicidade e existência. Virgem, aqui está falando para mim, para algumas pessoas, outubro vai marcar você, porque você vai perceber o quanto as coisas são líquidas, o quanto as coisas são frágeis, é, e você vai buscar, não todo mundo, claro, mas tem uma energia aqui de buscar encontrar a simplicidade no cotidiano. Deve ser para pessoas que estão cansadas de lutar, que é workaholic, que não tem tempo para si, para a família, que está sempre lutando, buscando dinheiro. E aí chega um momento em que você fala: o que que eu estou fazendo da minha vida? Aqui a carta da existência, da simplicidade, da não materialidade, está me mostrando muito um processo de pessoas que estão percebendo que a vida é mais do que aquilo que pode ser comprado, que o tempo que você vende, porque você vende o seu tempo, ele não é, você não recupera de volta o tempo que você vendeu. A carta da existência traz um momento em que você tem uma sacação sobre o porquê da sua existência. Então, para algumas pessoas, pode vir uma sacação do sentido: não aguento mais essa vida do jeito que tá, preciso de mais tempo. Eu quero uma vida mais simples. Às vezes eu me contento com mais simplicidade, mas eu tenho tempo para curtir a vida. Porque essa carta, ela fala do estar vivo. Percebe que se ela não tivesse olhando para o céu, ela não veria o cometa? A gente passa muito tempo adormecido, sem ver a vida acontecendo, porque a gente está focado só no trabalho, na área, nas obrigações, na rotina. E então, aqui está pedindo para você é, perceber isso, né? Perceber quais são as suas reais motivações, o que que você quer da vida. Tem aqui para algumas pessoas a percepção de esforço em vão. Sabe quando você conquista alguma coisa que você lutou muito e aí aquela conquista ela perde a graça, você percebe que logo na sequência você já precisa lutar para conquistar outra coisa, e você percebe o ciclo disso e fala: Meu, eu cansei disso, eu quero uma vida mais simples, eu quero aproveitar a minha vida. Então, para algumas pessoas, outubro vai ser marcante nesse sentido, de descobrir o que é importante para você, Virgem. Para algumas pessoas, tem aqui uma questão de mudar de ambiente.
buscar, talvez, coisas que você possa estar mais vivo. Pode ser praticar um esporte, cuidar do corpo, fazer uma viagem, se programar para ter mais tempo livre, sabe? Para aproveitar a sua existência. Tá vindo para mim uma sensação de vida passando sem aproveitar, como se você estivesse olhando e falando: Meu, os dias estão passando e eu não estou fazendo nada com a minha vida. Tem essa percepção aqui e tem oportunidades de mudar isso. Claro que a gente, sempre que vai fazer uma mudança, a gente tem que fazer uma escolha. E aqui a escolha, para alguns de vocês, é viver mais simples, mas com mais qualidade, tá? Deixa eu pegar aqui o tarô para ver. A não materialidade, essa carta, ela também tem uma energia de fazer os nossos caminhos, tomar decisões da vida, materializar aquilo, é a possibilidade de todas as coisas. Como você pode materializar uma vida onde você possa sentir mais prazer, onde você possa sentir que você está realmente vivendo e não só se arrastando, né, dia a dia dentro das rotinas. Então, essa energia é uma energia de eu posso fazer diferente. A não materialidade, ela diz que está aberto a qualquer coisa. É quando a gente direciona os nossos passos para aquilo que a gente quer alcançar. E para algumas pessoas, o que você quer alcançar é algo que dê sentido à vida. Tem, tem uma sensação que eles estão me dando de um vazio existencial. Um vazio que não é preenchido por aquisições materiais e a percepção disso. Que mais, por favor, para a Virgem, para outubro, a carta da montanha, saiu um montão, vou aceitar. Por favor, para a Virgem, mais um montão. Mas quer sair de montão? Então vamos, vai 3 vezes que saiu de montão. O sol, o chicote, ops, o chicote voou no chão, peraí. O chicote e o buquê. Tá, bom, para algumas pessoas, a gente tá, outubro marca o fim, né, de uma trajetória, um fim de um caminho difícil, tá, de investimento, de dificuldade, de passagem de tempo, montanha, ela fala daqueles momentos em que a gente precisa subir uma montanha, só que outubro marca para você o término disso, é como se você chegasse no topo da montanha. Por isso, talvez venha essa energia de, tá, e agora o que é que eu faço? Não compensa, eu quero, realmente eu lutei para conquistar algo, mas eu percebi que esse algo é pouco. Quando a gente compra alguma coisa que a gente quer e aí tem aquela energia, depois aquilo esvazia, né? Aqui tá me falando de muita luta para conquistar alguma coisa que realmente conquista o sol, né? Então, trazendo conquistas para você em outubro, trazendo sucesso, dinheiro, pode estar falando sobre promoção, pode estar falando sobre alguma conquista. Aqui a carta do chicote traz para você a ajuda espiritual, mas ela também traz aquele sentimento de agora o que é que eu faço? Né? Tipo, lembra a música do Raul Seixas, Ouro de Tolo? Vem muito uma energia disso, assim, sabe? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado, ganho 4.000 dinheiros por mês. É, eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida, eu devia estar feliz por ter conseguido comprar, né, o meu porcel. Sabe quando você tem conquistas que você olha e sente que não te satisfez, não preencheu o vazio. E aí você percebe que você precisa de mais tempo para a vida, que você quer viajar mais, ou você quer estar mais presente, ou você quer ter mais tempo com a sua família, com o seu amor, ou você quer ter uma vida onde você possa aproveitar e ter tempo livre. Aqui está me falando muito sobre outubro, o seu momento, onde você, quando alcança algo,
você conquista alguma coisa que você vem desejando, você percebe que você vai ter que criar uma nova coisa para conquistar, porque esvazia a energia. Então, aqui está me falando muito sobre o chicote, ele traz esses pensamentos, né? De tipo, tá, beleza, e agora? Para onde eu vou? Tá, mas era isso. É bem a música do Raul Seixas. Eu devia estar feliz, mas eu acho tudo isso um saco. Porque muitas coisas que a gente luta para conquistar, ou alguma coisa que você queria muito, de repente você mostra e fala: Meu Deus, eu queria muito. Vou dar um exemplo. Eu queria muito entrar naquela empresa, e aí você fez processo seletivo, você estudou, você se esforçou, você foi lá, você conquistou, você chegou lá e você falou: Meu, nossa, mas era isso. Que ambiente é esse? Eu não me sinto bem. Tá sugando meu tempo. Eu não tenho mais tempo pra mim. Sabe aquelas coisas que a gente luta, luta, luta pra conquistar e quando a gente conquista, a gente fala: Meu, mas não era isso que eu queria. Não era bem isso. Ou quando você luta, luta, luta para conquistar uma pessoa, para ter um relacionamento que logo de cara já parecia que não era essas coisas, mas você, sei lá, por milhões de motivos, continuou investindo naquela pessoa e agora você conseguiu ter um relacionamento com essa pessoa e aí você olha e fala assim, mano, mas eu não tô feliz. Tem alguma coisa assim, sabe? Alguma conquista que você lutou muito e que você percebeu que não é isso. E aí, o que que tá me mostrando? Uma fase onde você vai rever os seus conceitos e você vai buscar mais tempo para a vida, justificar a sua existência, estar presente, tá? Aqui também está falando sobre presentes que você vai receber. Isso aqui também para algumas pessoas pode estar falando de um amor chegando na sua vida, um amor de alma, um amor espiritual, um relacionamento espiritual. Que mais? Vamos lá para Virgem. Eles estão falando que para alguém há uma desistência aqui, tá? No meio do caminho, é algo que você se esforça, você tá afim e tal, e aí assim, você desiste, porque você percebe que conquistar aquilo que você está querendo, na verdade, vai te tirar do caminho, vai te sufocar, não vai compensar. Então, para alguém, tem uma percepção, sabe quando você está lutando para conquistar alguma coisa, de repente você encontra uma pessoa que tem aquilo que você quer, e você olha para a vida da pessoa e fala assim, poxa, mas eu não quero ter essa vida. Eu não quero arcar com aquilo que é necessário para eu poder usufruir disso. O preço é muito alto, tá? Então eu não sei aonde é que você vai enxergar isso na sua vida em outubro. Depois me conta. Mas pode ser no trabalho, pode ser profissional, pode ser de repente mudar de casa, mudar de cidade, que você percebe que o preço é muito alto e que você prefere ter mais tempo, ter uma vida mais simples, se conectar com as pessoas. Às vezes a decisão que você tem que tomar para conquistar isso talvez seja muito pesada, né? De repente você conquista a vaga que você queria, mas você tem que sair da sua cidade, abandonar as pessoas que você conhece, ficar num lugar sozinho. Eu não sei, tem uma coisa assim de você enxergar o peso de continuar investindo, o peso da conquista. Não sei. Depois acho que você vai entender. O que mais, por favor, para a Virgem, para outubro, a carta do diabo. Então, o diabo, ele fala muito sobre essa questão da matéria, né? Tipo, a vida se movimentar prezando conquistas materiais. Então, são o que a gente chama de. O diabo, ele traz um agente de mudança, né? Quase como uma reflexão, né? Aquilo que eu estou lutando tanto para conquistar, se eu conquistar, eu vou viver feliz? É algo que vai me fazer bem ou é o que ensinaram para mim que é o sucesso, ou é o que eu fui educado, o que é o meu ego aprendeu? Então, tipo, para ser bem-sucedido eu tenho que ter X na conta, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que não sei o quê. E o preço, o custo disso, é esse movimento que você vai questionar.
Você vai entrar num questionamento sobre o que você realmente necessita para ser feliz, o que você realmente necessita financeiramente para poder viver a vida. Quais são as motivações para você lutar tanto? Se isso é coisa sua, que é que você realmente precisa, ou se isso você aprendeu, ou se você vem de uma família com dificuldades financeiras, e então você acaba escassez, você tem medo que isso se repita, então você vai, se esforça e não se dá tempo, e não curte a vida, e não vive a vida e prioriza qualquer coisa que vá gerar dinheiro, estabilidade, em vez de gerar vida, prazer, alegria. Tem uma questão assim. O diabo aqui também pode estar falando para quem ouvir dessa nova paixão, que é um amor espiritual, mas que tem muita pele. Então você vai identificar como uma grande paixão também, tá? Que mais, por favor, para outubro? Outubro, para clarear, para trazer mais informação. Então, para algumas pessoas, aqui tem uma energia de ir para fora. Eu não sei se é uma conquista que você vai questionar, tá? Porque essa carta, ela fala que ele é um correio do chefe, é enviado de um chefe, então ele representa uma proposta de emprego, ele representa uma promoção, ele representa uma oportunidade, um bico, alguma coisa assim. Só que ele fala de estar fora da onde você está. Então, assim, pode ser uma proposta de trabalho ou um concurso que você tenha prestado que saia o resultado e você tenha que mudar de cidade, abandonar tudo que você conhece como segurança. Pode ser alguma coisa que você tenha que ir para o exterior e talvez seja uma coisa que você queira muito. Não, eu quero muito morar lá e de repente você percebe que você não quer. De repente você percebe que a sua vida aqui é melhor. Você tem pessoas que você ama. E em algum momento você era só, então esse projeto ele era super válido. Mas de repente é aquilo que a gente luta para conquistar, e aí na hora que conquista você fala, bom, mas aí para eu ir eu vou ter que abandonar minha casa, ou eu vou ter que fazer um movimento, enfim, tem alguma coisa que faz você questionar sobre uma coisa que você lutou muito, que você queria muito, tá? Eu vou tirar mais uma carta para finalizar, e aí a gente vai para o decreto, porque aqui, Virgem, a sua tiragem está muito objetiva, tá? Se eu ia tirar uma, saíram três. Olha que legal. Bom, a gente tem a estrela, a gente tem um três de paus e a gente tem a imperatriz. Isso aqui, Virgem, é você tendo a percepção dos seus sonhos, acordando para aquilo que é importante para você, a estrela traz essa clareza, e encontrando força e os seus valores vêm à tona. Essa carta, ela fala muito dos nossos valores, o que é importante para a gente, os nossos méritos, os nossos talentos. Ela fala daquilo que a gente tem para oferecer. Vindo com a estrela, me mostra muito uma mudança naquilo que você valoriza, me mostra uma mudança positiva, onde você vai colocar na sua vida aquilo que realmente importa para você, aquilo que você tem como talento natural, aquilo que você gosta, que você, desde que você se conhece por gente, você gosta de determinada área que provavelmente, ou situação ou coisa, que provavelmente você não está mais se permitindo viver. Por exemplo, nossa, eu amo dançar, e há quanto tempo que eu não danço? Ah, mas o que que eu ganho dançando? Prazer, se sentir bem, circular sua energia, botar para fora aquilo que tem que botar para fora. Percebe? É um questionamento como se assim tudo na vida tivesse que ter um porquê e isso tivesse relacionado ao sucesso financeiro ou monetário ou amoroso. E aí você percebe que não, que o porquê muitas vezes é simplesmente porque me faz bem. E você poder virar
e se permitir fazer coisas que simplesmente você faça porque te faz bem. Isso vai recarregar suas baterias, isso vai te fazer melhor, vai te fazer gerar, né, uma nova forma de viver a vida. A Imperatriz fala de sucesso, ela fala de realização, ela fala de germinação. Então, ela fala daquele momento em que a gente planta. E o que você tem para plantar? Você tem para plantar uma vida diferente da que você está vivendo. Uma vida onde você possa viver a vida, onde os seus talentos possam ser usados, né, como reconhecimento. Por exemplo, você pode ter nascido com uma grande paixão por artesanato, talento para isso, e não se permite fazer porque você está vivendo aquela vida que você não mais tem mais tempo. Mas de repente, se você pensar sobre isso, o que que é mais legal para você? Bom, eu posso baixar um pouco a minha qualidade de vida, procurar uma vida mais simples, onde eu possa viver do meu talento, de coisas que eu amo fazer. E aquilo que parece que não dá dinheiro, vai dar dinheiro. Aquilo que parece que não tem o porquê fazer, vai gerar em você coisas boas. Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro dançando. Não, não vai. Beleza, mas vai te fazer tão bem que você pode colocar essa energia de se sentir bem em algo que vai te dar dinheiro, mudar a sua vida, priorizar a sua vida. Aqui, Outubro Virgem faz você pensar muito sobre e tomar decisões sobre para onde você quer ir, o que você quer plantar. Daqui 5 anos você se vê sufocada, sufocado, enchendo o bolso de dinheiro, mas sem vida e sem oportunidade para gastar, só juntando, ou você se vê usufruindo a vida, vivendo uma vida mais simples, mas com tempo para a família, para as coisas que importam. Outubro traz esse momento de virada de chave e de decisão, ok? Vamos tirar um decreto. Lembrando que aconselho que você veja também o seu ascendente, todas as segundas-feiras, depois que eu posto o horóscopo do mês, eu coloco o horóscopo da semana. Então, segundas e domingos sempre tem vídeo novo aqui no canal, ok? Então, vamos lá, por favor, um decreto para a Virgem para outubro. Decreto para a Virgem para outubro. Nossa, Virgem, estou sentindo um peso. Alguém aí deve estar até encurvado de tão pesado que tá. Se matando, se sufocando para conquistar alguma coisa que no fim das contas você não nem vê prazer nisso. O esforço é tão grande, é tão pesado para você que você não vê prazer. Vamos lá, virou aqui. Olha só, virou a mãe Kuan-Yin. A mãe Kuan-Yin. Decreto da mãe Kuan-Yin, eu sou misericórdia divina. Esse decreto, ele vem quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de um colo. A mãe Kuan-Yin é aquela que ouve os nossos lamentos, aquele choro interno que a gente não consegue colocar para fora, ou que a gente acha que não pode reclamar. Por que que eu posso reclamar se eu estou tendo sucesso financeiro ou se as coisas estão dando certo? Eu não posso reclamar? Pode, porque às vezes o que você está querendo não é isso. E o seu lamento interno pode ser ouvido. Mãe Guanin também. Aqui no canal tem uma meditação para Mãe Guanin que também é para destravar a vida financeira. Então, às vezes, o que você precisa é destravar a vida financeira para você poder ter mais liberdade, para você poder curtir e viver, sentir que os dias foram vividos e não foram arrastados numa rotina sufocante e insuportável. Então, dá uma olhada aqui no canal, procura Guanin, aqui, que se escreve Kuan Yin, tá? E aí você vai ver que tem uma meditação com código sagrado a gesta extremamente poderosa. E aí não sou eu que estou falando, é o comentário de vocês mesmo. Eu não sei, na verdade, agora eu estou na dúvida se está neste canal ou se está no canal de mantras com significado. Se não tiver aqui, vai no canal de mantras com significado Vanessa Frigo, que lá é onde eu posto meditações, eu traduzo os mantras e coloco os significados, para que eles servem, quais são os deuses. Então, se você curte
também isso, dá uma olhada lá no canal. Foi lá que eu fiz o aniversário de Ganesha, tá? Mas procura esse código sagrado à gesta, porque ele pode ajudar a desbloquear aquilo que precisa desbloquear para você encontrar esse sentido na vida, ok? Então comenta comigo o que ressoou. E o decreto, você pode colocar aqui e transformar esse vídeo num caderno de decretos, onde todo mundo que vai lá e faz o decreto, escreve o decreto, está participando, partilhando da mesma energia poderosa que é um decreto. Decreto é: eu sou a misericórdia divina. O que que você está pedindo? Você está pedindo ajuda para o plano divino, ok? Então, a mestra Claninha, ela atua também na chama violeta, que pode ser que você esteja precisando fazer uma purificação com a chama violeta, purificar as suas crenças limitantes, positivas, as crenças às vezes que estão deturpadas. E então você também pode fazer a meditação da chama violeta, você encontra aqui também no canal. Tá? A chama violeta, ela purifica, ela transmuta aquilo que não dá para sair da nossa vida. A gente não pode simplesmente tirar um sentimento. A gente precisa transmutar, substituir esse sentimento, fazer esse sentimento virar outro. Então, a chama violeta trabalha isso. Então, por exemplo, eu não aguento mais os meus pensamentos negativos. Eu não tenho como parar de pensar. Então, a chama violeta atua na sua mente, transmutando esses pensamentos negativos em luz, em em pensamentos positivos, te ajuda a enxergar a vida de uma outra forma. A mesma coisa com os sentimentos, então a chama violeta. Então você pode colocar aqui: eu sou ativar chama violeta ou eu sou a misericórdia divina. Aí é com você. Um beijo, muita luz. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, se inscreva no canal, veja os outros conteúdos e a gente se vê por aí.